Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Lesp. Hoje a gente recebe a deputada Marina Elou, do Partido Rede Sustentabilidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre segurança nas escolas, Sabesp, também um balanço aqui sobre o primeiro semestre e as expectativas para o segundo semestre aqui na Alesp. Deputada, obrigada por participar aqui de novo com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para que a gente possa falar mais sobre o nosso Legislativo Paulista. Bom, deputada, já começando para falar sobre esse evento que deve acontecer já em breve aqui, promovido, aliás, pelo mandato da senhora, sobre segurança nas escolas. É o evento Diálogos sobre Segurança nas Escolas. Qual que deve ser a expectativa, então, do que deve ser discutido nesse momento? A gente sabe que passou a onda de medo, passou a onda de pavor sobre segurança nas escolas que a gente viveu o ano passado. Mas não passou e não pode passar a importância da gente discutir ambientes seguros nas escolas. Por isso que a gente vai fazer esse evento junto com o nosso parceiro, que é a Visão Mundial, uma organização que se dedica profundamente a pensar modelos de cultura de paz nas escolas, nos ambientes, e é sobre isso que a gente vai falar. Que a gente não pode deixar de olhar para isso, olhar para a segurança das escolas, dos nossos alunos, olhar para a construção de uma cultura de paz, para a saúde mental dos nossos alunos como prioridade. Bom, até no início do mandato, final do mandato passado também, a gente falava muito sobre essa questão, até porque foi bem lá naquele momento que a gente teve aqui o ataque na escola Tomásia Montoro. Você falou agora da cultura de paz. Então, como, na visão do seu mandato, do que vocês defendem, até do que vão defender nesse evento, qual que deve ser a postura das políticas públicas em relação às escolas? Como promover essa cultura de paz no ambiente escolar? A gente não consegue combater a violência com mais violência. E daí, aqui não sou eu dizendo, da minha opinião, são diversos estudos acadêmicos no mundo inteiro que comprovam que violência só atrai mais violência. Que quanto mais a gente vai para um caminho de grade, um caminho de restrição, um caminho de espaços violentos, mais a gente atrai e constrói a violência. E para isso a gente precisa ir pelo outro caminho, da construção de uma cultura de paz. A gente viu que na época dos ataques a gente teve muitos deputados que se mobilizaram com o tema. É realmente muito grave, não tem nada mais precioso na vida de uma mãe, a sua mãe, do que a vida dos nossos filhos. E a escola é o lugar que a gente mais quer que eles estejam seguros, que eles não estão com a gente não tem como protegê-los. Então a gente sabe que é um tema que mexe com emoções, mas não é a gente colocar controle de metal, não é a gente colocar a polícia dentro da escola, não é a gente colocar a segurança armada dentro da escola, não é a gente reforçar esse clima de medo que vai combater a violência. O que a gente precisa fazer é construir cultura de paz, espaço de acolhimento, espaço de conversa, espaço de saúde mental para os nossos alunos. E a senhora mesmo falou, sobre essa questão ter dado uma reduzida aí. Então, precisa trazer de volta aquela coisa de falar para não esquecer. E aí, essa é a intenção do evento? A segurança dos nossos alunos, das nossas crianças, não pode depender de algum caso de estarem na mídia ou não. E a gente sabe que ainda que a gente tenha saído do campo de visão de todo mundo, violências específicas, a gente tem graves problemas acontecendo com a nossa juventude. A saúde mental pós-pandemia, as capacidades de socialização, os medos, as relações ainda estão muito delicadas. Os professores têm sofrido muito com uma responsabilidade de, além educar, além da aprendizagem, de cuidar desse emocional, de cuidar desse ambiente de segurança. E a gente precisa, como sociedade, colocar isso como nossa prioridade. Por isso que esse evento agora continua sendo extremamente relevante. Não tem mais nada mais relevante do que a segurança e a vida das nossas crianças e dos nossos alunos. E a gente vai continuar trabalhando por isso. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, Você é coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista em Defesa das Águas e do Saneamento. E recentemente a gente teve esse anúncio por parte do governador de que encontrou ali um modelo para a privatização da Sabesp. Então, ainda não tem tantos detalhes, Ele ainda não sabe qual que vai ser a porcentagem que o governo ainda vai ter ali de participação na Sabesp, mas se sabe que vai perder o controle. Como que o seu mandato vê essa nova proposta e essa possibilidade aí de privatização e desse projeto que deve chegar até o fim do ano aqui na Lesp? Água limpa, água de qualidade é um direito humano de todas as pessoas. Ter acesso à água de qualidade, a coleta e tratamento do esgoto é falar sobre dignidade.
E o que a gente precisa ter com clareza é que isso é um direito e que isso é inalienável, que isso é urgente e que a gente precisa buscar a universalização, que todas as pessoas tenham acesso à água, que todas as pessoas tenham acesso à coleta e tratamento de esgoto. Dito isso, e essa é a nossa luta, nosso maior compromisso e a certeza de que a gente vai estar nessa direção, a gente precisa avaliar o projeto. Porque cada vez que fala alguma coisa, fala de um lado diferente. Então vai ter uma desestatização, vai ser no sentido igual da Eletrobras, agora vai ter um investidor de referência, então vai mudando cada vez o desenho. Isso muda muito o que pode trazer de impacto, tanto em tarifa quanto no direito à água de todos os nossos cidadãos. Então a gente precisa avaliar o projeto para tomar uma decisão e hoje ainda não existe projeto. Existem complicações, inclusive. Hoje a Sabesp tem contratos individuais com centenas de municípios. Mudando a composição societária, ela tem que renegociar todos esses contratos, mudando inclusive a perspectiva de possibilidade de lucro, possibilidade de que isso venha a ter junto com os investidores. Então é delicado, para mim ainda está longe da gente ter uma clareza se isso vai ser bom ou ruim para a população, e o direito à água como um direito humano importantíssimo não está em negociação. Bom, existe algum tipo de, condições que você vê que, tudo bem, se trouxer esse projeto aqui para a gente garantindo isso, tudo bem, é um projeto que pode, talvez, ter segmento. Tem alguma condição aí que vocês colocam como, talvez, uma ideal para um processo desse de desestatização da Sabesp? O meu mandato, ele se propõe a ser um mandato que olha dados e evidências, e por isso a gente precisa entender qual é o projeto, entender qual é a referência, entender quais são os números e estudos, e que olha o diálogo, e que olha o compromisso com o impacto na vida das pessoas. Então eu estou aberta ao diálogo, não é porque está dizendo que vai acontecer isso, desestatizar, o que significa. Porque para mim não pode estar em negociação o direito das pessoas de receber a água como um bem, de receberem coleta e tratamento de esgoto, buscar sempre a menor tarifa possível, a universalização para quem não tem água, e hoje no estado de São Paulo a gente está falando principalmente de áreas rurais e áreas de ocupação urbanas. Então a gente está falando como é que esse projeto vai ser melhor para quem vive em comunidade, para quem vive em favela, para que a gente consiga levar água e tratamento de esgoto para essas crianças que ainda põem o pé no esgoto. É para isso que a gente precisa pensar. Se isso tiver em discussão, a gente tem diálogo, a gente tem negociação. A gente não tem negociação no fato da água ser um direito, de ser um direito de todas as pessoas. O que, de repente, você conversa aqui com os pares, tem percebido talvez uma predisposição a passar esse projeto, a não passar, ou realmente tem essa postura de esperar chegar para a gente analisar o que tem aí mostrado, qual que é o projeto do governo, e aí a gente discute? Não, essa postura é muito minoritária aqui na casa. O que a gente vê já é uma narrativa muito forte, de dois lados muito firmes em dizer que contra a privatização da Sabesp, o que nem faz muito sentido, porque a Sabesp já é uma empresa de capital aberto na Bolsa de São Paulo e de Nova York, então já é uma empresa público-privada, já tem ali capital privado, e também não faz sentido essa fala de outros deputados ou de uma outra ala pela privatização a qualquer custo, empresa é melhor, porque também a gente sabe que isso é um direito público, isso tem que ter controle público, isso tem que ter um olhar para quem realmente mais precisa. Então a gente sabe que hoje a gente vive uma guerra de narrativas, mas ainda muito pouco concreta, inclusive porque nem tem projeto. Aproveitando um pouco até essa questão que a gente está falando de meio ambiente, o mandato tem muito essa questão forte. Recentemente a gente tem visto muitos alertas em relação à temperatura. Como que vocês veem essa questão, e se aqui em São Paulo ou tem alguma coisa que a Alesp especificamente, ou o estado de São Paulo especificamente, consegue fazer para talvez iniciar esse debate, ou não iniciar, mas para continuar esse debate, e alguma política pública que faça com que isso seja evitado, com que esses recentes alertas e toda hora um novo alerta, todo mês um novo alerta, eles diminuam ou pelo menos reduzam? Pensar um novo modelo de desenvolvimento que seja de fato sustentável, ou seja, que dê conta da nossa profunda pobreza, da nossa desigualdade, mas também olhe para preservar o meio ambiente, gerar valor do meio ambiente, entender os impactos do meio ambiente na nossa vida, é um desafio, na minha opinião, de todo mundo. De todo mundo que está vivo, de todo mundo que está fazendo qualquer coisa em qualquer lugar, seja no governo federal, estadual, nos municípios, seja nas empresas, nas escolas, na faculdade, na sociedade civil. Todos nós temos essa responsabilidade nessa geração, porque é o pedido que a gente tem que dar resposta para o que a gente vive no mundo.
Dito isso, o governo do estado tem um papel gigantesco. Aqui no estado a gente pode fazer muita coisa para lidar na construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, em lidar com as mudanças climáticas. E vou dar alguns exemplos aqui. A gente está falando de reflorestamento, de garantir que o Código Florestal seja implementado, que a gente preserve as nossas nascentes, que a gente consiga criar um sistema de adaptação às mudanças climáticas, um fundo para quando tiver desastres anunciados, como foi no litoral norte, a gente tenha de recursos, a gente tenha um projeto, a gente tenha um plano, a gente consiga evacuar as pessoas, a gente não tenha pessoas morando em áreas de risco, a gente entenda como que a gente vai apoiar a agricultura com as mudanças climáticas. Então o Estado tem muito para fazer e a gente trabalha muito para dar a nossa contribuição nesse papel. Bom, agora no primeiro semestre a gente teve a aprovação aí de projetos muito importantes, muitos projetos que vieram do Executivo aqui. Queria uma avaliação, aí, um balanço, como é que foram as discussões, qual que deve ser o tom dessa legislatura, já deu para perceber? A gente começou o semestre mais na metade do semestre, né? Que a Assembleia é a única casa legislativa do país que toma posse em março. Demorou um pouco até para a gente realmente conseguir engrenar as comissões, o novo presidente, todo mundo começar a andar. Então, foi um primeiro semestre, na minha opinião, ainda devagar. A gente tem capacidade e precisa produzir mais em cada semestre. A gente aprovou projetos do governo pouco polêmicos, na verdade eram projetos que tinham grande adesão, mesmo que alguma resistência da oposição, uma resistência nossa em alguns dos temas para que pudessem ser melhores. Eram projetos com amplo consenso. Aumento dos policiais, aumentos para os servidores públicos. Quem é contra pagar mais para o policial? Quem é contra a gente realmente ter um aumento digno para os servidores públicos? Então isso a gente tinha mais uma oposição no sentido de tentar melhorar ainda mais do que de ser contra. Então, para mim, parece que foi um semestre mais tranquilo versus o semestre que a gente vai ter agora para frente, em que, de fato, os projetos vão ser mais polêmicos, as discussões, na minha visão, vão ser mais intensas. E é bom para São Paulo quando a gente discute mais, quando a gente realmente aprofunda e melhora os projetos. O governador, na verdade, ele está até prevendo um segundo semestre tranquilo. Então, na sua visão, não vai ser tão tranquilo assim como ele pretende. Não vai. Vai ter muita discussão mesmo. Só esse projeto da Sabesp, se vier mesmo, é um projeto de muita discussão, porque não é um projeto simples. A gente não pode colocar em risco a capacidade e a competência do Estado de levar água e saneamento para quem precisa. Então, isso vai ser amplamente discutido. A gente vai ter muita discussão nos projetos que estão previstos aí. Então, na minha visão, isso é bom para o Estado. A gente melhora os projetos quando a gente discute. Bom, um dos projetos, inclusive, que deve vir para cá é a questão daquela PEC, ainda a gente não tem muitos detalhes, mas de tirar ali os 5%, né, o que tem sido dito é isso, vai tirar 5% de recursos obrigatórios em educação e passar para a saúde. Então, como que você vê essa possibilidade desse projeto? Bom, de novo, ninguém é contra de mais dinheiro para a saúde. Todo mundo que se propõe a entender as políticas públicas e os serviços públicos entende como que a gente precisa de mais dinheiro para a saúde. Quando você entra num hospital, quando você entra no hospital de ponta, o INCOR aqui em São Paulo, ou numa UBS na periferia mais distante, você vê que precisa de mais recursos. É legítimo o esforço de buscar mais recursos para a saúde, é muito importante. Agora, também não precisa ser da educação, né? Tem tanta coisa que o governo gasta mal, gasta em propaganda, gasta em coisas que poderiam ser redirecionadas à saúde, que seria melhor do que tirar dinheiro da educação, que tem que ser uma das nossas principais prioridades. Então, acho que vai ser uma discussão intensa também, não vai ser fácil, mas aqui a gente tem, na verdade, uma discussão mais técnica de fundo, porque aqui a gente fala que a Constituição do Estado obriga 30% do gasto sem educação. Mas, na realidade, a gente nunca gastou 30% em educação. O Estado não gasta. Ele não tem tanto dinheiro, ele não faz esse gasto. Então, também a gente não pode ficar pegado a uma letra que não se traduz na realidade. E acho que essa discussão que a gente vai fazer e vai, inclusive, questionar por que a gente não está gastando mais na educação. Tá tudo bem? Não está precisando de dinheiro? Então, tem dos dois lados aí. Também tem uma possibilidade aí da privatização da empresa metropolitana de águas e energia. Seria aí uma diferença aí da Sabesp, mas também uma privatização, já que esse é um mote do governador. Também como é que vê? Depende um pouco do modelo que eles vão conseguir chegar? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Tem que ser. A gente precisa analisar realmente o projeto, o que faz, qual é o impacto na vida das pessoas. Essa privatização, ela está muito casada com a Sabesp, porque acaba sendo
acaba tendo um mérito, né? Um espírito muito próximo. E vamos ver o que vai dar. A gente vai discutir com qualidade. Bom, a gente também tem a vinda aí do plano plurianual, deve chegar agora em agosto. Qual a expectativa para ele? Já teve algum diálogo, de repente, do seu mandato com alguma entidade, alguma pasta que te procurou? A gente foi falar em todas as pastas sobre o PPA, o Planejamento Plurianual. O Plano Plurianual é muito importante, é ele que dá a diretriz para todo o orçamento do Estado, que tem que estar relacionado nas leis do orçamento anuais, a LOA, todos os anos, a programas do PPA. Então, ele fala o que o governo vai fazer nos próximos anos. E a gente tem discutido muito porque a gente precisa levar as prioridades para dentro do orçamento. E a nossa discussão é a gente levar a primeira infância, essa etapa da vida fundamental para o desenvolvimento humano, do 0 aos 6 anos, em que dá todas as condições de desenvolvimento cognitivo para aprender o resto da vida, emocional, para que a gente tenha mais investimento e a gente consiga ver isso no PPA. Então, a gente está em todas as pastas, a gente tem pedido, tem falado que é possível criar um quadro no nosso PPA mostrando quanto que a gente gasta em primeira infância, trazendo essa transparência para que a gente possa cobrar e acompanhar no tempo. Rio Grande do Sul está fazendo e a gente não pode ficar para trás. Como é que funcionaria isso? Tem um portal aí de transparência? Como é que funcionaria? Não, o PPA ele é um programa, plano plurianual, ele tem vários programas em que você tem lá o quanto que você vai gastar em saúde, em educação, em transferência, em estrada, em comunicação, em tudo que o Estado gasta. E o que a gente quer é ter um programa que destaque o quanto que o Estado gasta para a primeira infância. Para primeira. Ah, entendi. Não tem, então, atualmente? Não tem. E a gente não sabe quanto que a gente gasta. É difícil a gente criar novos programas do PPA, porque a gente está falando de mais dinheiro, mas o que a gente está falando é que a gente quer pegar o dinheiro. Quanto que a saúde está gastando? Quanto que a educação gasta em creche? Quanto que a ciência social gasta nisso? E fazer um quadro que a gente consiga ver o quanto de recurso está indo para as crianças, o quanto de recurso está indo para a primeira infância. E é isso mesmo que a gente quer ou a gente quer mais? Então, essa é a nossa luta, que tem sido bem grande, a gente tem feito um esforço. Espero que seja acatado pelo governo. Já falei até com o Tarcísio sobre isso. Vamos ver se a gente consegue emplacar aí a primeira infância no PPA. Mas, além disso, tem um lugar importante que a gente aplaude, que é a inclusão dos ODS no PPA. Então, hoje, todos os programas que estão no planejamento do governo desse ano vão vir correlacionados com alguma das ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, isso é muito bom, porque dá uma diretriz para que realmente o Estado avance em construir um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Bom, você falou aí que já se encontrou com o governador. Ele tem demonstrado que pretende, nesse segundo semestre, ter uma maior articulação até aqui, conversar um pouquinho mais com os parlamentares. Tem já mais algum encontro previsto com o Tarcísio ou com algum secretário dele para esses próximos meses aí? Eu sou uma deputada que vou dialogar sempre. A gente vai estar semana que vem com o secretário de Saúde, com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A gente vai levar as nossas visões de mundo e o que a gente acha que pode construir. E quando a gente conseguir avançar alguma coisa para a população paulista, a gente vai estar lá fazendo. Bom, antes do recesso a gente teve a aprovação da LDO e aí agora até o final do ano vai ter a LOA. Qual a expectativa, o que vocês devem defender que tenha? Você já falou dessa questão da primeira infância, então deve procurar ali na LOA e falar, não, então aqui vamos incluir mais isso daqui da primeira infância? Com certeza, essa é a todo prioridade. ano a gente faz, tanto a questão da primeira infância. E por quê? Porque é a forma mais inteligente que a gente tem de quebrar o ciclo da pobreza e da desigualdade social. Quando a gente investe nessa fase do desenvolvimento, essas crianças vão ter melhor aproveitamento na escola, melhor aproveitamento de saúde, vão ter vidas mais produtivas, vidas mais plenas, menos incidência com violência. Então, isso são estudos no mundo inteiro que mostram a importância da gente investir na primeira infância. E a gente quer colocar lugar de criança e tem que ser no orçamento. Bom, inclusive, recentemente teve esse lançamento da Frente Parlamentar também pela Primeira Infância. Então, o mandato também é muito forte, não só na questão ambiental, como também nessa questão da primeira infância, como você falou, que tem essa prioridade aí do PPA. Quais são as atividades previstas aí para frente? Então, explicar um pouquinho também essa importância de focar na primeira infância. Você falou que é uma forma aí de quebrar o ciclo de pobreza. Então, quais devem ser as atenções voltadas para essas crianças e as políticas voltadas para elas? A atenção tem que começar antes da criança nascer. Para começar com
planejamento familiar, ajudando as famílias realmente a se planejarem para terem filhos, ajudando a reduzir gravidez na adolescência. Isso tudo ajuda a criar um programa de primeira infância mais potente, porque realmente a gente dá estrutura para essa criança nascer. A gente apoiar essa mãe em todo o período de pré-natal. A gente se perguntou do planejamento da frente, uma das coisas que a gente quer fazer esse ano é um grande programa para redução de mortalidade materna. Esse é um dos piores indicadores de saúde do Brasil em relação ao mundo. A gente ainda tem muito alto o indicador de mortalidade materna, que é por falta de pré-natal de qualidade. Então começa o programa de primeira infância olhando para essa mãe, olhando para essa família, criando o apoio necessário, o pré-natal adequado. E daí é intersetorial. Quando essa criança nasce, como que a gente coloca a saúde para dar a melhor atenção possível, a assistência social para garantir que essa família tenha as condições para criar essa criança, a gente coloca a educação para garantir que ela tenha e saiba como desenvolver essa criança da perspectiva do aprendizado, que tenha a creche e que a creche seja de qualidade. São uma política pública intersetorial, mas que muda realidades. Bom, você também faz parte da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Qual foi o foco no primeiro semestre da atuação? Você mesma disse, né, que acabou começando ali no meio mais do semestre, já ali em março, aí até engrenar, até ter as comissões, mas já foi possível ele trabalhar um pouquinho. Então, qual que foi o foco desse primeiro momento de atuação? A comissão trabalhou bastante até, a gente teve um foco importante que foi na competência da comissão de escutar e receber todos os ouvidores das universidades estaduais. Então, ouvidores não, os reitores. Então, o reitor da USP, o reitor da Unesp, o reitor da Unicamp, o reitor da Unesp prestam contas e é o momento deles serem sabatinados por essa casa. É muito dinheiro do Estado e é um dinheiro muito importante que traz um resultado fantástico para o nosso desenvolvimento e a gente tem esse papel de cobrar e entender como que esse dinheiro está sendo gasto, como que a gente tem as nossas universidades sendo mais acessíveis, inclusivas, mais conectadas com os problemas do Estado. Então, foi muito bom esse primeiro trabalho do primeiro semestre e que a gente possa trabalhar ainda mais nesse segundo. A nossa equipe até ouviu o presidente da comissão, o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Ele falou um pouquinho já que já tem uma agenda aí de convocações de especialistas aí no setor. Então, qual a expectativa aí para esse segundo semestre? Deve trazer alguma questão específica para que seja debatido? Sim, a gente tem avaliado bastante isso. E tem uma questão importante que é a própria reforma tributária. A reforma tributária aprovada no Congresso Nacional tem um impacto direto no financiamento das nossas universidades paulistas, porque hoje elas recebem uma porcentagem do ICMS. Com a reforma tributária aprovada na Câmara, agora em discussão no Senado, o ICMS deixa de existir. Como é que vai ser o financiamento delas? Então, a gente quer puxar isso também pela comissão e entender como a comissão pode estar cada vez mais a serviço da nossa população. Aproveitando até esse gancho, como é que você viu a reforma tributária? Bom, tem essa já questão que vocês pretendem colocar justamente onde que vai sair o financiamento. Então, pelo que foi aprovado ali, pelo que está sendo discutido, o que você olha é que pode ter um prejuízo aqui para a educação? Não é uma questão de prejuízo, é uma questão de precisa recombinar. Porque se não vai ter o ICMS, qual vai ser a porcentagem dentro da parte dos recursos que vêm para o Estado que irão para as universidades? Qual é a proposta que a gente tem para isso? Eu acho que não necessariamente a gente perde, mas a gente precisa fazer essa discussão e precisa ter uma solução para que, de fato, esse financiamento e essa autonomia universitária estejam preservados. Em relação à reforma tributária, eu achei que foi a melhor reforma possível. Todo mundo queria uma reforma diferente, todo mundo queria uma reforma melhor, mas foi a que foi possível versus o que a gente tinha. Hoje o nosso sistema tributário é tão ruim, mas é tão ruim que qualquer avanço é muito melhor para o país, para o crescimento do país, e isso a gente precisa celebrar. Bom, a gente teve também uma questão aqui em São Paulo, né, que está sendo muito falada, essas operações policiais no litoral, aqui no Guarujá. Você tem até um projeto de saúde mental dos policiais, é uma questão que acabou sendo levantada por alguns especialistas. Como é que é esse projeto? Eu sei que está em tramitação aqui e seria importante nesse caso específico aí que a gente está discutindo no Guarujá? Nesse caso específico, eu não acho que é uma questão de saúde mental, eu acho que é uma questão de visão política e de visão de segurança pública, que, na minha opinião, está equivocada. Está criminalmente equivocada. Não é possível a gente respaldar nenhuma operação que assassine e torture pessoas. O papel do Estado não é esse. O papel do Estado é que a gente realmente cuide da segurança,
combata o crime, se tem um crime que a gente leve para a justiça para que ele seja de fato julgado. A polícia não julga, a polícia não pode julgar, ela não tem essa competência. E ela principalmente não mata, não extermina. Então a gente precisa combater a letalidade policial. É inaceitável a gente ter qualquer operação contra povo pobre, negro, periférico, que no final do dia é dessas pessoas que a gente está falando. A gente vem trabalhando nessa frente de redução de apoio da letalidade policial com várias iniciativas pelo Comitê de Prevenção de Homicídio de Adolescentes. A gente apoia o Rede Apoia, que é uma iniciativa da Defensoria Pública em apoiar as famílias de pessoas mortas pela força policial. Não dá para a gente achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Bom, deputada, era mais ou menos isso que a gente tinha para abordar. Numa próxima oportunidade também a gente fala mais sobre os assuntos, entra mais a fundo. E eu queria agradecer, então, a participação aqui no podcast da Lespe de novo. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui conversando com vocês e aproximando as pessoas da política. Quanto mais gente estiver interessada na política, quanto mais gente participar, melhor a política vai ser. Bom, então esse foi o podcast da Lespe. A gente recebeu hoje a deputada Marina Elou, do Partido Rede Sustentabilidade, conversando um pouquinho sobre as expectativas desse segundo semestre aqui da Lespe, também falando sobre segurança nas escolas e questões aí do meio ambiente, da Sabesp e também questões climáticas. A gente volta no próximo episódio do podcast da Lespe.